Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre unção. Vai lá, Fábio Sabino. Aquela unção que algumas pessoas alegam aí que tem e não precisam de aprender teologia, hebraico, grego, exegese, nada que se refere à religião, porque elas têm uma unção e a unção ensina tudo. De fato, a interpretação errada dos cristãos acaba gerando esse tipo de constrangimento, porque a maioria não sabe nem ler o nosso próprio idioma, que dirá conhecer os diversos ramos da ciência. Não é Espírito Santo, para não saber o que é esse santo. Eu já vou responder para você quem é esse santo. Leia Apocalipse de Yohanan, capítulo 3, versículo 7. Vamos ler no Novo Pacto Ronaldo Piloto, a tradução mais exata. E ao mensageiro da Assembleia na Filadélfia escreva: essas coisas diz o verdadeiro, o santo, o que está tendo uma chave do David, e que está abrindo e ninguém fechará, e que está fechando e ninguém abrirá. Quem ler todo o capítulo 3 de Apocalipse vai saber que esse santo se refere a Yeshua. E sabeis tudo. Aí vem a pergunta. Esse tudo, se eu isolar o versículo aqui, desrespeitar do contexto, então uma pessoa tem que conhecer humanas, a área de humanas, exatas, biológica e etc e tal. Bom, primeiro que essa de todas as coisas não consta nos mais antigos manuscritos. O Vaticanus, que é do quarto século, e os Sinaíticos, que é do quarto ao sexto século. Só por isso eu poderia ignorar por completo essa tradução, mas como não vai afetar em nada a nossa análise dessa carta, então vamos aceitar que fosse dessa maneira. Porém, faço questão de ler a tradução correta desse versículo conforme consta na NPRB. E vocês, uma unção têm a partir do santo. Todos vocês têm estado cientes disso. Evidentemente, esse estar ciente está dentro do contexto. A que se aplica esse estar ciente? Você vai ver isso no capítulo 2, versículo 21, que diz: não escrevi a vocês porque não têm estado cientes do quê? Da verdade. Mas porque têm estado cientes dela. Dela o quê? A verdade. E porque toda a falsidade proveniente da verdade não é. É nesse sentido que eles conheciam todas as coisas. Ou seja, toda a verdade do Evangelho, a verdade da palavra que foi ensinada por Yeshua e também as instruções que foram dadas mediante os seus apóstolos. Mas não vou negar que se a pessoa realmente tiver méritos e ela precisar de uma ajuda na hora de aprender algum conhecimento científico, seja numa prova, na escola, numa universidade, se ela orar com sinceridade e tiver os méritos, ela pode receber dessa unção também sim. Evidentemente, isso é um extra e não é o compromisso da unção. Outro versículo que esses religiosos ignorantes alegam é o versículo 27 que diz assim, ó. Vamos ler esse versículo de acordo com o manuscrito mais antigo e com a tradução mais exata, que é a NPRB. E quanto a vocês, o dom que receberam a partir dele permanece em vocês. E não tem necessidade de que alguém os instrua continuamente, mas a unção dele os instrui a respeito de todas as coisas. E verídica é, e não é uma falsidade. E assim como os instruiu, permaneçam vocês nele. E a unção que vós tendes dele. Dele quem? Isso se refere tanto ao Filho, porque unção em grego é crisma. E crisma tem a raiz em Christos, que quer dizer ungido, o Mashiach. Então, se estamos no Mashiach, como os ramos estão na videira, nós podemos dar frutos. Se não estamos no Mashiach, evidentemente estamos mortos, não produzimos frutos e, portanto, não temos essa unção. Também se refere ao outro intercessor, o Espírito Santo, que veio como o alter ego do próprio Yeshua. Confira isso em Yohanan, João 14:16. Como que você prova que você recebeu essa unção? É simples saber. Quando você está de acordo e aceita as instruções que foram dadas pelo próprio Yeshua. Essas instruções foram dadas diretamente por ele, mas também mediante os seus apóstolos. E isso continua sendo feito por intermédio dos supervisores da Assembleia. Há algo mais ainda para você saber se tem ou não essa unção. Se você faz a confissão, que é o foco principal dessa carta. Que confissão é essa? Quem é o falsificador, senão o que está renegando que Yeshua é o Mashiach? Tá vendo? Essa é a confissão. Esse é o opositor do Mashiach, o que está renegando o Pai e o Filho. 1 Yohanan 2:22. Quem é o opositor aí? Eram os mestres da gnose. Eles é que diziam que o Mashiach esteve momentaneamente no corpo do homem Yeshua e depois o abandonou. Fica em vós. Peraí. Fica em vós, porque ela pode ficar em outras pessoas que não sejam vós?
Não teve graça nenhuma a sua falácia, Sabino. É claro que o escritor está falando com quem ele se dirige, e a essas pessoas é que se refere com o pronome vocês. Então, a unção fica nesses nos quais ele está falando. É claro que se uma outra pessoa se converter, também vai fazer parte desses, ou seja, do vocês. Então é claro que a unção também vai habitar sobre essa pessoa. Não entendo por que o Sabino faz essas confusões. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então está dizendo que nenhuma pessoa é necessário ensinar alguém, pessoa, não é isso? Então a unção não é uma pessoa. Esse alguém aqui, esse pronome alguém, se refere a pessoas. Então, meu camaradinha, se o teu Espírito Santo é uma pessoa, nem ele vai te ensinar alguma coisa. Você mesmo já respondeu, Fábio Sabino. É claro que a unção não é uma pessoa. Ela provém do Espírito Santo. Esse sim é uma pessoa. É um atributo que pertence a ele e que ele nos dá gratuitamente. Agora você precisa entender também esse alguém. Esse alguém tem que estar dentro do contexto da carta. Esse alguém se refere aos mestres gnósticos, que estavam influenciando os Meshirim com falsas doutrinas, porque eles tinham uma falsa unção e também um falso conhecimento. E quanto a esses, realmente nós não precisamos de absolutamente nada, de nenhum deles, porque nós conhecemos a verdade. E sabemos que essa verdade está no Evangelho e não no falso conhecimento desses mestres gnósticos. Agora, nós somos instruídos sim por essa unção, mas isso não quer dizer que a unção está em mim e todo o conhecimento tem que partir de mim para mim. Eu posso aprender também com um outro irmão que tem a mesma unção e principalmente com os supervisores da Assembleia. Se você ler o capítulo 2 dessa carta, você vai entender melhor isso. Como a sua unção? Peraí, a sua de você, de posse de você, ou a sua de alguém? Obviamente, no grego é a unção dele, e dele aqui está no masculino, então se refere ao Filho, que enviou o Espírito Santo. E também se refere ao próprio Espírito Santo, que nos dá desse dom, que é o dom da unção. Como ela vos ensinou, lá no passado, como ela vos ensinou, né? Ensinou, já foi. Bom, no grego o verbo é masculino, e unção está no gênero neutro. Portanto, o verbo não se aplica à unção, e sim ao Filho do Elohim, que os instruiu mediante os supervisores da Assembleia. Assim nele permanecereis. Espera aí, mas não é assim nela permanecereis? Nela o quê? Nela a unção. Ou é assim nele permanecereis? Nele quem? Boa pergunta. Está no gênero masculino, novamente, e se refere ao Filho. 1 Yohanan, capítulo 1, versículo 5. Porém, quem quer que guarde a sua palavra, verdadeiramente, nesse o amor do Elohim tem se completado. Nisso obtemos conhecimento de que nele estamos. Nele quem? No Filho. Se você ler o capítulo 1 de 1 Yohanan, você vai ver que esse nele se refere ao Filho do Elohim. Então, unção aqui, meu amigo, não é Espírito Santo. Unção aqui é a palavra, é o Evangelho dentro do contexto aqui de João, onde está combatendo contra os hereges que tinham se tornado anticristos, tá certo? Não. Unção é uma coisa, a palavra é outra. A unção nos capacita a entendermos a palavra e nos mostra que aquela palavra é realmente verdadeira. Mas a unção não é a palavra, a unção vem do Espírito de Adonai e ela nos capacita a entendermos a palavra da verdade. Confere em Yeshayahu, Isaías, capítulo 61, versículo 1. É isso aí, graça e shalom para todos vocês.